Hello, guys and girls. Good afternoon. Welcome back. It's Monday. É segunda-feira. Estamos por aqui, estamos junto. Cadê o pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo, Jerumênia, Olho d'Água, Pavo Sul, Pimenteiras, Ribeiro. Deixa eu ver quem mais. São Gonçalo, esqueci da tua cidade. Manda um alô aí para todos nós. Sabermos quem está conosco nessa segunda-feira ensolarada de muito conhecimento. Here, aqui e para você, na terceira série mais iluminada. Vamos lá, senhores. O que é que nós temos com trabalhar hoje? Temos uma curiosidade muito interessante. É tão interessante que no slide da semana que vem eu vou deixar vários endereçozinhos para o pessoal acessar, porque eu ministrei essa aula na sexta-feira e muito aluno disse, professor, eu nunca tinha parado para raciocinar nessa proximidade. Outros, professor, eu sempre fiquei intrigado nessas pequenas diferenças de pronúncia. Exatamente. Aí nós vamos dar aí uma olhadinha, mas é algo mesmo só para vocês terem uma ideia. E aí é um tipo de conteúdo, é um tipo de objeto do conhecimento que realmente tem que se fazer objeto palpável para você treinar e verificar as várias pronúncias, tá? Isso tem exercícios que são 0800 na internet, tem uma parte também é paga. Você pode usar o próprio YouTube para fazer essa prática. É muito voltado para o aluno que vai fazer uma prova, né, de listen ou uma prova de speaking, tem que tomar um certo cuidado. A nível dessa prova que a gente elabora aqui, que vai aí para a sua escola, basta tão somente você saber que há, de fato, a presença de palavras que têm uma semelhança, porém, uma sutileza na diferenciação da pronúncia. Certinho? E aqui nós temos o text and reading, além de identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, tempos verbais, marcas coesivas, discursivas, organizadores temporais e identificar os marcadores conversacionais, resolução de questões durante as aulas e o famoso para casa, tá? Dentro desse para casa, ele vai começar assim, ó. Nos últimos slides, você vai se deparar com essa tarefa para casa, tá? Então, a tarefa que ficou na segunda-feira, na última aula que nós tivemos, né, foi essa daqui, onde ele traz a necessidade de rememorar como é que é a estruturação do past continuous, ou chamado também de passado progressivo. Então, o primeiro item que você vai colocar aí é que ele também pode ser chamado de passado progressivo. O segundo item que você vai colocar é que essa estrutura ela é usada para indicar que uma ação estava, olha o tempo verbal começando aqui, ó, estava acontecendo, dado momento no passado. Para que isso venha funcionar, ser funcional, vocês vão fazer uso de um auxiliar, tá? É o verbo to be no passado, mais um segundo verbo com ing. Então, o primeiro item é que ele pede o seguinte, qual dessas frases não está no passado contínuo? Então, letra A, eu tenho aqui auxiliar no passado, verbo com ing. Aqui nós temos o passado contínuo. Ele estava morando em São Paulo. Ele estava residindo, morando em São Paulo. Tá? Ele quer uma que não apresente essa estrutura.
Were they reading a book? Passado auxiliar, verbo com ing. Então, nós temos aqui o passado contínuo. Letra B também não está condizente. Tradução: eles ou elas estavam lendo um livro. Were they reading a book? Letra C. Passado do auxiliar, verbo com ing, tá? Também temos a presença do passado contínuo. Eles estavam estudando quando o telefone chamou. Eles estavam estudando when the phone rang. Letra D. Passado do auxiliar, verbo com ing, presença também do passado contínuo. Você estava playing, jogando videogame. A letra E, né? Passado do was, nesse caso é o nosso auxiliar, verbo com ing. Mesma situação de passado contínuo. Was Oscar studying for his exam last night? O Oscar, né? Estava estudando para a prova noite passada. Então, nós temos aqui, com certeza, né, noite passada, nós temos apenas a letra F. A letra F é a nossa estrutura. Ele pede qual dessas frases não está no passado contínuo. Ele diz que eu tenho trabalhado no meu escritório, né, desde 2007, verbo auxiliar, mais um segundo verbo no particípio. Esse aqui é o famoso presente perfeito. Tá? Então, resposta letra F para você que respondeu a questão. Com toda certeza, é um modelo de questão clássico. Ele extrai vários fragmentos. Ele não vai te dizer, por exemplo, às vezes o nome da estrutura, e ele vai pedir por uma estrutura que observa a mesma formação. Aí é dizer que se eu tenho estrutura no passado contínuo ou passado progressivo, temos que lembrar como é esta estrutura ou o que ela indica e visualizarmos alguém com a mesma estruturação nas alternativas A, B, C, D e E. Então, com certeza, faz parte das nossas provas, né? Questão 2, ele diz o seguinte: selecione duas frases que estão no passado contínuo. Bom, letra A, letra A diz o seguinte: why was it happening? Porque estava acontecendo. Então, aqui eu tenho letra A já me indicando uma ação no passado progressivo ou passado contínuo. Por que estava acontecendo? Letra B, eu vou deixar essa letra de fora, ela não está, porque o auxiliar é presente, muito embora o verbo com ing. Significa dizer, gente, que nós estamos perante o presente contínuo e não o passado. She is not reading at the moment, so you can talk to her. Ela não está lendo no momento, então você pode, né, falar com ela. Letra C também não vai fazer parte da nossa resposta, porque nós temos auxiliar no presente, muito embora com o verbo no ing.
Também aí fazendo a caracterização da presença constante do present continuous. Indica que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. Está chovendo? Is it raining? Está chovendo? Letra D. Who are we waiting for? Né? Tá? Por quem você está esperando? Tá? Lá de São Félix, eles já apontaram lá uma outra estrutura que foi a letra E, né? Com certeza. Conseguiram visualizar o auxiliar no passado, mais o ing, para perguntar were you studying Portuguese? Vocês estavam estudando português? Então, com certeza, letra A e letra C. Aqui nós temos o auxiliar no presente, muito embora o verbo com ing é presente contínuo ou presente progressivo. Na letra F, are you working today at home? Você está trabalhando de casa hoje, né? Auxiliar no presente, verbo com ing, também caracterizando o presente contínuo e não o passado contínuo, tá? Então, são duas sentenças que são detentoras dessas estruturas, tá? Nós temos aqui o passado contínuo na A e o passado contínuo ou o progressivo, como queiram, na letra E, tão bem assinalado aí, pessoal, lá de São Félix. Muito legal. Você sabia que nós temos um conjunto de palavras que mantém uma pequena diferença essa que é capaz de confundir o entendimento do aluno que se propõe a estudar o inglês? O nome deles é chamado de par mínimo. Par mínimo, tá? Ó, par mínimo. São duas palavras que variam em apenas um som. São duas palavras que variam em apenas um som. Geralmente significando sons que podem confundir. Para evitar essa confusão, normalmente os dicionários, eles trazem a sonorização de como você vai pronunciar. Então, cada simbologia dessa tem uma modalidade de leitura. Muito embora sejam palavras bem parecidas. Desk, desk, por um exemplo. Fan, van, tá? Nós temos aqui, por um exemplo, mad, fat, that, cat. Observe que cada uma ela vai ser direcionada a uma leitura em específico, certo? Entretanto, gente, tem outras que são tão próximas, que elas chegam a criar algum momento de confusão no entendimento. E isso até mesmo no nosso idioma, né? Quando nós falamos apenas uma das letras, dá para você confundir entre a letra B e a letra D de dado e tantas outras situações. Agora, nós temos duas palavras, uma significa sentar e a outra significa assento, cadeira, tá? Então, como é que você poderia correlacionar esses acontecimentos? Eles são chamados de pares mínimos. É o nome do fenômeno, onde uma palavra ela tem uma sonorização muito similar à da outra, porém, grafia diferente, e também nós temos aí a possibilidade de situações de uso bem diferenciadas, e às vezes até semelhantes. Por exemplo, se eu utilizar o verbo take a seat, eu estou dizendo pegue uma cadeira ou sente-se. É a mesma coisa de falar sit down, sente-se. Tá? Então, quando ele vem com esse ir grande e quando ele vem com essa letrazinha I pequena, eu estou aportuguesando aqui a tua visão para facilitar o teu entendimento. Então, olha, quando isso acontece, esses mínimos, né, esses pares mínimos, têm uma pronúncia um pouco diferente. Por um exemplo, você tem o som, esse aqui, ó, do I pequenininho,
tá? De sit, ele é mais longo do que esse I maiúsculo de sit. Então, sit, sit. Preste atenção que pela sonoridade tem como você verificar uma pequena diferença. Um é um pouco maior do que o outro. Sit, sit. Tá? Ah, professor, então quer dizer que essas palavras elas são chamadas de pares mínimos. E eu preciso muito da fonética, não é? Para que eu tenha uma orientação em termos de sonorização. A grosso modo seria isso. Então, nós temos take a seat, sit down. Só é possível porque você vai lembrar que o de sit você tem algo mais longo do que o do sit. Tá? Sit. Sit down. Sente-se. Take a seat. Essa daqui é a pequena diferença. O professor só tem um único exemplo? Gente, nós temos inúmeros exemplos, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu vou trazer dicas para que vocês possam treinar. E isso é muito legal, você treinar o ouvido, você treinar a pronúncia, tá? Você tem inúmeros exercícios que trabalham com esses aspectos na internet e são 0800. Olha aqui, por exemplo, a palavra ruim e a palavra cama. Tem uma grafia bem hermanada e a pronúncia também. Então, what's difference? Qual seria a diferença? Uma, a de ruim, a de mal, a de levado, ele vai ser aquele aberto, tá? Bad, bad, tá? E o outro vai ser um pouco mais comedido, bad. Bad, bad, certo? Aí você tem o de ruim para baixo, tá? E o outro de cama. Então, você às vezes ouve alguém falar, olha, quando a bad bater, me dá uma ligada, tá? Olha, hoje eu tô na bad, não tô muito legal, tá? Você está para baixo, as coisas não estão saindo como o previsto. Daí dizer que essa palavra bad, ela significa estar deprimido, estar triste ou chateado com determinada situação. A palavra bad pertence ao vocábulo da língua inglesa e significa literalmente o mal com U, tá? Ruim. Provavelmente você já ouviu músicas, não é? Com esse nome. Olha aqui. Eles gostam muito de cantar, né? Os Bad Boys, tá? Olha como explode, Bad Boys, tá? Olha aí o gatinho go to bed, it's late, né? Vá para a cama, é tarde. Então, quando você tem essa simbologia, você tem aqui a representatividade de como você vai pronunciar essas palavras, tá? Esse A e o E emendadinho, você vai lembrar que ele é pertinente ao bad. Você vai ler, tá? Aberto. E esse E maiúsculo, tá? Você tem aí um pouquinho mais fechado, né? Um pouquinho mais fechado. Bad. Somente para isso, gente. Não é legal esse conteúdozinho? Tá? Muito utilizado no dia a dia dos falantes. Muito utilizado no dia a dia daqueles que cursam, né, um curso de Free Conversation e faz as suas oral tests, as suas provas de listen, de speaking, tá? E são provas que vão exigir do alunado uma pronúncia um pouco mais próxima do que é o correto, ou até mesmo, dependendo do professor, aquela que é literalmente a correta. Tá? Agora, para a nossa prova, que ela é instrumentalizada, se vier um texto e exigindo de você o reconhecimento de que há um fenômeno onde palavras com esse tipo de situação, elas têm uma pronúncia semelhante, elas têm algo tão sutil, mas o significado completamente diferente, você vai poder dizer que aí são chamados de pares mínimos.
certo? Dando prosseguimento ao objeto parte 2 nesta nossa segunda-feira, essa daqui, para quem vai fazer prova no dia 13 de novembro, que é o Enem, para quem vai fazer aí as nossas provas, essa daqui é o objeto queridinho de aparição em questões. São elas trabalhadas como os conectores, conectivos, palavras transicionais. São palavras que elas estão presentes na sentença e elas vão atribuir mais sentido, mais compreensão, mais coesão textual. São também chamadas de conjunções. Por que eu disse também chamadas de conjunções? Porque nós temos outras classes gramaticais que servem para criar esse elo, essa ligação entre essas sentenças e vão favorecer um entendimento a mais, seja de tempo, seja de modo, tá? Seja de frequência, seja de intensidade, de dúvida. Sim, nós estamos falando dos advérbios e até mesmo preposições podem trazer essa ideia, tá? Agora, com relação às mais famosas, aí nós vamos lembrar que essas palavras que procuram estabelecer essa ligação entre sentenças, entre frases, tá? E nesse processo de ligar uma sentença com a outra, dar mais coerência, mais coesão textual, aí nós estamos falando das conjunções ou locuções conjuntivas. As conjunções são as mais famosas participantes da família das link words. E essas conjunções, elas podem sim ser também chamadas de link words, de palavras transicionais. Elas trazem inúmeras ideias. Ideias tipo, vamos lá, adversidade, concessividade, consequência, causa e efeito, comparação e dentre tantas outras, tá? É importante dizer que as link words, elas não sofrem nenhuma flexão, nem aumentativo, nem diminutivo, nem singular, nem plural, nem feminino, nem masculino. Daí dizer que elas são literalmente palavras invariáveis. Professor, tem alguma dica de como se trabalha essas palavras? Temos sim. Bom, dentre as que nós temos o hábito de trabalhar, aparecem aquelas que já são frequentemente utilizadas, como, por exemplo, a palavra like, tá? A palavra like, ela significa um processo de comparação, significa como. Ela tem um problema. Ela trata de situações, né? De situações comparadas dentro do campo da realidade. Se eu quero trazer uma realidade mais o campo hipotético, aí eu tenho uma outra situação que é chamada de as if, que quer dizer como se, né? Como se. Dentro dessa linha de raciocínio, como se, eu vou estar tratando de uma situação que não é real, mas uma outra que é real. Então, ele vai fazer uma comparação, e essa comparação, ela existe entre, né, o que é imaginário com o real, tá? Eis o motivo pelo qual esse item aqui da ESA 2022, foi um aluno que me mandou via rede social, né? Ele só me disse que era da nossa terceira série, não falou o turno, e ele pediu que eu comentasse essa questão. Por que ela foi anulada? Pois bem, terminamos de dizer, tá? O like, ele faz um processo comparativo entre os reais. As if é uma expressão conjuntiva que faz esse processo de comparação entre algo que é real e algo que é imaginário. Certinho até aqui?
Então, pessoal aí de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo, tá? Jacobina, Jeromênia, Olho d'Água, Pavo Sul, Pimenteiras 10, Pimenteiras 5, Ribeiro, tá? Ribeiro Gonçalves, Santa Luz 1, Santa Luz 3, São Félix. Aqui nós temos um anexo, é Seduc 3. Coloca aí para nós sabermos de onde é que é. Nos outros estúdios eu já conheço os que trabalham e eu sempre... Muito bem, o Sávio está dizendo que acredita ser ali a letra dele, Francineto, Vanzinho, eu já ia dizer. Nos outros estúdios eu já sei que ou vai ser Capitão de Campos ou vai ser São Gonçalo. Aqui é São Gonçalo, tá ali, São Gonçalo, e veio de lá a participação do Sávio. Então, olha só o que é a linha de raciocínio e o porquê que veio marcado aqui nessa questão. Ó. A palavra que ele trouxe assim, ó, pretending. Né? Qual é o problema dessa palavra? Ela vai parecer uma coisa e vai significar outra completamente different. Tá? Nós temos aqui duas situações completamente diferentes e a Cauane participando ali com a gente. Então, olha só. Vamos aqui raciocinar comigo. Vamos lá? O que é que significa essa palavra to pretend? Lá no campo das falcianes, né? Ela parece uma coisa, mas significa outra. Aqui é o verbo fingir. O verbo to intend, olha só, intend, esse aqui é o que chamamos de pretender. Também é uma falciane. Porque o verbo entender, aí depende, né? Nós temos o verbo understand, nós temos o verbo realize, que é o verbo entender no sentido de captar a mensagem. Nós temos I gotta, né? Expressões que digam eu entendi, eu captei, tá? Mas ele usou aqui na frase principal e deixou em destaque o pretending. Ou seja, o Jackson wasn't really. Olha só o que é que aconteceu. O Jack, ele não estava zangado de verdade. Ó, o Jack, ele não estava zangado de verdade. Olha o não estava. Really. É verdadeiramente zangado. Só lembrar lá do Angry Bird, aquele joguinho, né? Olhar lá a cara dos pássaros, eles estão todos com caras bem trancadas, são zangadões. Pois bem, eu digo agora que se o Jackson ele não estava zangado de verdade, e vou dizer que he was only pretending, ele estava apenas pretending, fingindo, então eu vou estar dizendo que ele não está zangado de verdade. Ele estava fingindo. A própria sentença fala isso. Então, o que é que aconteceu? Lá no gabarito veio letra A, tá? Mas a letra A, no gabarito original, ele trouxe como conector esse like. Esse like, ele faz um processo de comparação? Faz. Mas ele faz um processo de comparação entre situações reais, tipo, you like your father. Você é como seu pai, você se parece com o seu pai. Se eu quero trazer uma situação de comparação envolvendo fatos imaginários, não reais, hipotéticos, eu trago a presença do as if, e foi o motivo pelo qual foi anulada essa questão. Na letra A diz que o Jackson ficará zangado. Na letra C diz que o Jackson tried not be angry, tentou não ficar zangado. Na letra D, Jackson wants to be angry, ele quer ficar zangado. E na letra E, o Jackson becomes angry easily, né? Que ele facilmente fica zangado, tá? Não, porque a frase ele já afirma que categoricamente que ele não estava zangado de verdade, porque ele estava, na realidade, apenas only pretending, tá? E por conta disso, a nossa justificativa, a conjunção as if, dá o sentido de como se,
Dessa forma, o uso dessa conjunção, ela permite a comparação de uma situação real com uma situação imaginária, tá? Nesse caso, Jackson agiu como se estivesse bravo, mas estava apenas fingindo. Por isso que seria a resposta da letra A. Eu espero ter aí respondido o modelo de questão enviado lá para minha rede social, o Instagram. Foi um aluno da 3ª série, mas não disse se era manhã, tarde ou noite. Certo? Vamos adiante, seus ilustres meninos. Bom, nessa questão adaptada de 2020, ele diz considerando aí a sentença, o fragmento. Mas, se você observar bem, ele já traz aqui, literalmente, dois itens em evidência, tão destacados, né? E eu posso já ter uma ideia do que se trata. Primeiro, porque nós temos uma conjunção muito conhecida, né? A conjunção and, que significa e a ideia que ela nos dá é uma ideia de inclusão, uma ideia de adição. Entretanto, senhores, eu tenho um primeiro vocábulo terminado em LY, esse da terminação de mente, tá? Ou seja, ele vai criar a existência, né? Temos aí a existência de um advérbio de modo, tá? Acidentalmente por pessoas, né? Por pessoas, acidentalmente. Então, vamos lá na nossa questão, nosso chaveamento de resposta, diz que os vocábulos destacados são, respectivamente, preposição, não, verbo, não, conjunção, nem pensar. Ele é um advérbio terminado em LY e nós temos uma conjunção copulativa, também chamada de conjunção aditiva. Portanto, a resposta vai ser a nossa letra B, pois as palavras destacadas são, respectivamente, um advérbio de modo, olha lá a terminação LY, tá? E nós temos uma conjunção aditiva, né? Nós temos uma conjunção aditiva. Resposta correta, letra B de bola, gabarito correto. Exatamente, é muito bom, viu? Letra B de piaba. Com certeza. Questões envolvendo, por um exemplo, textos imagéticos. Você olha para esse texto, você consegue visualizar que ele deixou em algumas coisas em evidência. Tá? Eu tenho aí os percentuais e eu tenho em evidência but, que também é um mínimo, né? É um mínimo. Um par mínimo. Olha lá. Ele vai... Você tem o barman, que é o homem morcego, né? But. Tá? E nós temos but, que significa mas, porém, contudo. Um é morcego e o outro é uma conjunção. Também pode indicar exceto, tá? Esse aqui, ó, com a pronúnciazinha mais aberta, é morcego. Esse outro, nós temos aqui o mas. Ele também pode significar exceto, explicitando uma exclusão, tá? Uma exclusão. A outra situação é a presença desses números. Vamos ver o que é que ele quer. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões, e ele já deixou em evidência, yet only e but, elas evidenciam um impedimento às transações comerciais em contexto internacional, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas, uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês, a necessidade de inserção de funcionários
nativos no mercado de trabalho, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial, né? Ele disse que 91% dos executivos concordam que o inglês é uma língua internacional dos negócios, mas as empresas não investem, né? Não fazem um investimento para assegurar esse tipo de comunicabilidade. Ele diz que os 92% dos não nativos, né, falantes do inglês a nível global, das empresas a nível global, né, emprega, né, nessa sistematização de comunicação, tem aí uma crítica, né, um estado crítico, ou eles são aí veiculados como muito importante. Ainda assim, tá? 7%. Então eu tenho aqui, evidentemente, a presença de um contraste. Letra E é a resposta correta. Quem veio com a resposta correta, pessoal lá de São Gonçalo, tá? A participação dos ilustres aí, a última foi o Nicolas e anteriormente Cauane, tá? Então, olha só, mas e yet, que significa mas e entretanto, né? But, transmite noção de contraste, de oposição, de adversidade. No caso, tais conjunções estabelecem uma relação adversativa entre a importância atribuída à língua inglesa e a real capacidade que as pessoas têm de usá-la, dando aí aso à existência da letra E como resposta correta. Um texto informativo, analisando o texto, aí você tem, não é? Ó, palavras cognatas, tá? Você tem números, você tem palavras em destaque, palavras maiúsculas, palavras minúsculas, não é? Data. O que é que essa questão vai nos solicitar? Unifesp 2018, questão adaptada, ele diz o seguinte: no trecho do quarto parágrafo, e aí ele deixa em evidência, ele traz como item a palavra while. E ele pede a ideia que essa palavra atribui a este fragmento. In your opinion, qual seria a resposta? Qual seria a tradução? E, para tanto, nós vamos deixar aí, meu ilustre diretor, 2 minutinhos na tela para os meninos pesquisarem.
e também o pessoal de São Félix, né? Pessoal muito participativo. A última aí foi, eles comentaram aí letra C, letra A, né? Mas olha só, ele fala o seguinte, que ele foca em alguns itens enquanto, né, ele borra o que fica atrás. É assim, mais ou menos? Então, qual é a ideia que esse while ele vai nos trazer? Ele vai nos trazer simultaneidade. Presta atenção, essa outra exemplificação aqui. Eu vou dizer que she was sleeping. Ela estava dormindo. While, enquanto, her father, o seu pai, o pai dela, was working hard, né? Enquanto o pai dela estava trabalhando arduamente, estava trabalhando muito. Observe o que foi que aconteceu. Essa ação estava acontecendo enquanto a outra também estava acontecendo simultaneamente no passado. Ambas estavam acontecendo simultaneamente. Tá? Então, ela dá a ideia de simultaneamente, enquanto. Vamos lá para essa frase número 2. Presta atenção que também poderia acontecer isso aqui, ó. When I came home hours ago, quando eu cheguei em casa horas atrás, você were sleeping. Você estava dormindo. Bom, mudamos o conector e eu vou falar do outro amiguinho dele que também gosta muito de estar evidenciado. Esse menino, ele significa quando ele nos passa uma ideia de temporalidade, tá? Ó, temporalidade. Ele vai dizer que quando uma ação aconteceu, que quando eu cheguei em casa, a outra estava acontecendo, tá? Mas não nos dá os ares de simultâneo, porque uma já tinha acontecido. Certinho? Então, muito cuidado com esses conectores, né? Com esses nossos ilustríssimos vocábulos que trazem uma linha de observação tão especial nas sentenças e que passa muito despercebido quando não treinado. Isso dentro de um texto faz toda a diferença no quesito entendimento. Tá? E aqui eu coloquei a partezinha, né, que é a letra A, diz, olha, quando transmite ideia de simultaneidade, a tradução, né? A câmera dupla permite aos usuários que foquem seus alvos enquanto borram o plano de fundo, que é o que acontece hoje com as câmeras mais atuais, né? Text and reading é aqui uma abordagem envolvendo alguns gêneros e tipos textuais. Bom, nossas provas, a exemplo do que acontece também em várias outras provas de renome nacional, nos vestibulares, nos concursos, né? Eles gostam muito de trazer textos bem atuais. Né? Eles trazem aí reportagens, não é? Trazem, além das reportagens, ele vai trazer uns ensaios jornalísticos, eles podem trazer notícias, tá? E eles podem, sim, estar testando o nosso conhecimento de Brasil e de mundo. Tudo bom, Juliana Barros? How do you do? Tá? Então, os textos jornalísticos, eles são os que mais aparecem, né? É difícil você não ter uma prova que não venha 1, 2 textos jornalísticos,
tá? Muito embora, preservando a competência diária número 2, eu mude tão somente as habilidades, mas não deixa de ser o texto jornalístico. Tá? Então, esses textos são veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar algo, é claro. O texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua efemeridade, né? O que, por um exemplo, hoje é notícia, amanhã provavelmente já não tenha a mesma serventia. Por um exemplo, recentemente, né, os pilotos de aeronaves de duas grandes companhias aéreas aqui do Brasil, na região sul, né, relataram terem avistado aí OVNIs, né, que são os objetos voadores não identificados. Inclusive, a própria Força Aérea enviou um caça para olhar isso de perto, cumprindo lá o seu papel, né, de proteção territorial. Pois bem, poderia ter um texto e só teríamos valia dessa notícia, não é? Esses 2 dias, porque nós estamos relatando situações bem mais, digamos assim, próximas. Mas não terá o mesmo impacto se isso for trabalhado daqui mais uns anos. Tá? A título de curiosidade, sim, mas normalmente ela marca acontecimentos da atualidade e que, óbvio, vão passar, né, daqui mais um tempo. Então, visto que favorece o conhecimento, olha só, de informações atuais, com o propósito de difundir o que acontece de novo. Então, a linguagem jornalística é em prosa e deve ser, obviamente, clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Tá? O jornalista possui a função de passar essa informação, tá? E ela segue um rito, né? O que, quem, quando aconteceu, onde, como, por quê, tá? Dentro dessa visão, eu posso citar para vocês o próprio jornal. Eu gosto de dizer que ele é um celeiro, né? Um criador de vários gêneros textuais. Editorial, notícia, reportagem, entrevista, texto publicitário, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, cartoons, memes, cartas do leitor, carta do editor, né? Nós temos aí aviso de emprego, convites para grandes eventos, ou seja, num jornal você vê gênero de tudo quanto é jeito. Tudo bom, Gabriel André? Tá? Então, vou trazer aqui para vocês um modelozinho de questão. Olha aqui. Ele não trabalha com situações atuais, tirou aqui o título, né, que iria ser outro grande facilitador, e normalmente vem com título, subtítulo. Você pode fazer a checagem, também foi tirado, tá? Mas eu já observo que tem palavras aqui como fotos, tá? Estudantes. Eu costumo verificar ali a palavra viral, social, tá? E você tem aí materiais reciclados, tem aqui um professor, integridade, honestidade, não é? Realmente efetivo. São palavras que vão me ajudar a entender, a desentrelaçar, né, o que se propõe. Mas o que é que a questão vai pedir? Ele vai dizer o seguinte: julgue os itens em verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Ora, lá na nossa prova, quando já vem isso em português, é óbvio que você vai ler primeiro esses itens, porque, nosso professor, eu não sou tão bom. Então, aqui é um facilitador, ele vai nos nortear. Tipo, os alunos tiveram que ler um novo romance em um teste de tecnologia. Uma faculdade está usando uma maneira de baixa tecnologia para impedir que os alunos trapaceiem. Os chapéus impedem os alunos de cutucar as provas de outros alunos. Opa, eu já tenho 2 itens que falam sobre a mesma
perspectiva de entendimento. Os alunos ficaram insatisfeitos porque tiveram que fazer seus próprios chapéus. As fotos dos testes se tornaram virais nas redes sociais. Alguns alunos usaram cabides para fazer seus chapéus anti-trapaça, anti-pesca, né? Um professor disse que os chapéus não eram tão eficazes. Item 8, nenhum aluno foi pego colando nos testes aí de engenharia. Será que é, de fato, provas de engenharia? Eu consigo verificar aqui o nome engenharia, tá? Você tem aqui, né, um mestre universitário, você tem aqui a palavra engenharia, você tem aqui a palavra exame, você tem aqui a palavra, né, integridade, honestidade, a palavra professor e anti-cheating, ou seja, anti-pesca. Diz que ainda tornou-se viral nas redes sociais. Ele diz que os estudantes, os alunos tiveram, né, que presenciar com todos os tipos estranhos e muito criativos de chapéus que iriam, né, facilitar a manutenção de não colar durante a prova. Na primeira parte do texto, ele fala que é uma universidade lá nas Filipinas que adotou, né, essa atitude de baixa tecnologia, né, esse caminho de baixa tecnologia, e que fez com que os alunos mantivessem os olhos somente no papel e não naqueles alunos que estavam à sua volta. E aí ela fala o nome da universidade. Então, sendo assim, senhores, é um chapéu anti-pesca, né? Anti-pesca, são chapéus para prevenir, fazer com que os alunos não colassem nas suas provas e mantivessem o foco somente no papel das suas próprias provas. Está aqui, ó. Os alunos, né, ficaram felizes com a ideia, porque eles tiveram que fazer o seu próprio chapéu anti-pesca. Gente, isso aqui viralizou aí durante esses dias da semana passada, né? É um chapéu mais bonito do que o outro, literalmente. Então, olha só, os alunos tiveram que ler um novo romance em um teste. Uma faculdade está usando uma maneira de baixa tecnologia, terminamos de ver, né, de baixa tecnologia, para impedir que os alunos trapaceiem. Os chapéus impedem os alunos de cutucar as provas de outros alunos. Os alunos ficaram insatisfeitos porque tiveram que fazer seus próprios chapéus. Será que eles ficaram insatisfeitos? Nós vimos que eles ficaram happy. Ficaram o quê? Felizes. Então, não é ler um novo romance. Então, tá certo. Uma faculdade está usando a tecnologia de baixa, uma maneira de baixa tecnologia e barato. Os chapéus impedem os alunos de cutucar as provas de outros alunos. Não, impede de que o aluno olhe para a prova de outros alunos, né? Assim eles ficam focados. Os alunos ficaram insatisfeitos, não, pelo contrário, eles ficaram felizes. Foi uma maneira também de fazer, né, uma zoação, né? Zoaram. As fotos dos testes se tornaram virais nas redes sociais. Alguns alunos usaram cabides para fazer o chapéu anti-trapaça. 6, está correto. Um professor disse que os chapéus não eram tão eficazes e nenhum aluno foi pego colando nos testes de engenharia dessa universidade. Tá? E bem aqui, na última parte, muitos alunos terminaram as suas provas, né, mais cedo e ninguém foi pego colando, né? Ninguém colou nessa prova. Se essa moda pega aqui no Brasil, você iria construir seu chapéu de quê? Lá, eles disseram que foram construir, usaram cabide, usaram aquele material que serve para condicionar ovos, né, nas cartelas de ovos, tá? Então tá aí. Eu posso ter um texto meramente informativo e ele vai fazendo
né, o uso dessas atribuições de competência e habilidade. Certinho, senhoritos? Vamos para a última questãozinha. Só fazendo aqui o arremate. Bom, uma das habilidades que também nós vamos estar trabalhando já na próxima aula é a habilidade 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Tá? Nós temos aqui, porventura, o texto literário. Ele é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, tá? Emprego de lirismo, valores do autor ou do ser. E é com essa propositura que nós vamos estar trabalhando no nosso próximo encontro, com mais modelos de questões para vocês aqui na nossa terceira série. Terceira série essa que tem aí um encontro marcado para quem vai fazer o Enem, né? Alguns alunos também me pedindo questões para a gente treinar, né? Vamos fazer aí já a primeira bateria no dia 13 de novembro. Então, aqueles que vão fazer prova, intensificar os estudos, aproveitar as revisões, treinar o máximo possível. E eu te espero na próxima segunda com muito mais modelo de questões para você aqui na terceira série, Canal Educação. Até breve.